A instalação do sistema operacional, ela depende, né, de um disco de armazenamento, pode ser aí um HD comum, pode ser um SSD, pode ser um SSHD, ou mais recentemente, né, um eMMC, que é um HD fininho, tá bom? Que mais adiante a gente fala dele. É um equipamento de hardware novo, recente, né? E que permite uma boa performance de máquina. E esse disco eMMC, a ideia principal dele vem lá dos celulares, né? Mas isso aí a gente vê um pouco mais adiante. E nós, além do disco físico, né, daquela unidade que a gente pega, a gente precisa ter duas ações lógicas, né, para fazermos a instalação do sistema operacional. Então, uma delas é o tal do particionamento e a outra ação é a formatação. Tá? São duas ações que a gente faz em sequência e que o usuário comum, se ele quiser, ele não precisa nem saber que isso existe. Tá? Durante a instalação, ele vai dando próximo, 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 finalizou o processo e aí fica beleza. Mas a gente, como precisa ter um conhecimento técnico mais aprofundado, a gente tem que saber o que é o particionamento e o que é a formatação. A grosso modo, né, o particionamento é a divisão lógica desse disco, tá, que vai facilitar a localização dos arquivos e o armazenamento propriamente dito. Tá? O particionamento é fundamental para manter os arquivos em ordem e em plenas condições de uso, tá bom? Uso de forma regular. Só que quando você vai armazenando arquivos, né, você começa a ter um excesso de informações. Então, a gente, ao ligar a máquina, precisa ter um padrão, né, um arquivo de informações para indicar o que tem em cada espaço lógico, né, desse disco. Então, a gente tem, para máquinas antigas, o MBR, e para máquinas novas, o GPT, que são sistemas de particionamento. MBR vai morrer, aliás, ele já está morto, né? E o GPT vai assumir esse processo. Tá? Divisão lógica é feita com particionamento. Agora, como é que a gente determina o que vai cair ali dentro? Né? São os sistemas de alocação de arquivos. Ok? Então, a gente tem vários aí ao longo do tempo, né? FAT32, NTFS, XFAT, CCFS, NFS. Tá? O NFS é para sistemas operacionais de rede, Network File System, né? São sistemas comuns à plataforma Windows e até naquelas atividades eu fazia uma perguntinha lá para vocês, né? Qual era o sistema de alocação de arquivos. E é fundamental que o sistema de alocação de arquivos esteja vinculado ao particionamento. Okay? Máquinas antigas tinham, antes até do FAT32, a gente tinha o FAT16. Tá? Windows 3.11, Windows 95, a gente tinha FAT16. A partir daí a gente passou a ter sistemas de alocação de arquivos, entre aspas, mais modernos, e aí já rodando FAT32. Tá? E a formatação. O que é formatação? Né? Formatação é liberar o conteúdo das partições para uma nova gravação. É muito comum as pessoas associarem o conceito de formatação com apagamento. Né? Na prática não apaga não, tá? Na prática não apaga. Na prática, ele disponibiliza para que ocorra uma sobregravação. A gente vai fazer um procedimento de laboratório, que é a trituração dos dados. Aí, real e efetivamente, né, é uma trituração lógica, tá, pessoal? Lógica, não é física. A gente apaga mesmo os dados que estão ali. Ou, então, existem programas que gravam bits zero em cima do disco todo. E aí, efetivamente, você apaga conteúdos anteriores. Ok? Então, olha só. Particionamento, formatação. O particionamento tem associado a ele os sistemas de alocação de arquivos.
Pois bem, como é que a gente faz, né, a instalação do sistema operacional com configuração padrão? Pessoal, seguinte, né, é procedimento para aquele usuário comum. Tá? É o enter, 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 próximo, finish e acabou. Tá? É óbvio que é o preferido pelos usuários mais inexperientes, mas também ele traz fatores desfavoráveis. Tá? Quando você faz uma instalação padrão, o nível de personalização é quase nenhum. Tá bom? Então, para que você possa granular a instalação, né, você precisa personalizar. Então, aí você precisa fazer uma instalação mais técnica, né, uma instalação com mais critério, para, inclusive, usar todos os recursos que o sistema operacional tem. Windows, por padrão, ele instala ou ele cria uma conta de administrador toda vez que você está fazendo a instalação, mas a gente consegue criar contas de usuário do tipo padrão, tá? Que são aquelas contas onde o usuário tem acessos restritos. Ele não consegue fazer instalação de novos programas, não consegue mexer nas configurações, pode ser útil em alguns ambientes. A gente também vai fazer um exercício sobre isso. Mas toda vez que você faz uma instalação, a instalação entrega para o usuário uma conta de administrador. Tá? A partir desta conta de administrador é que você cria as contas de usuários comuns. Tá legal? Então, é uma ação em cadeia, né, que entrega para o técnico uma conta de administrador. E o técnico, seguindo as regras de política da empresa onde ele está, vai criando as contas de usuários comuns. Só que vamos entender o seguinte, né? Aquele usuário de balcão, né? Aquele usuário que levou a máquina para consertar, ele provavelmente nem sabe desse tipo de perfil. Tá? E tem lá uma conta, que é a conta de administrador, e é a partir dela que ele faz todo o seu trabalho. Tá legal? Então, aquele usuário provavelmente nem vai saber discutir com você se a conta dele é padrão ou não. Tá? Mas em empresas é muito comum que você tenha perfis diferenciados. Tá? A gente vai fazer um exercício sobre isso, até no VirtualBox, né, para vocês poderem acompanhar, e vocês vão ver que é um processo bem tranquilo. Acabou a instalação. Tá? Aquele processo que eu fiz com vocês lá no VirtualBox, né, acabou a instalação, a máquina foi entregue para você poder trabalhar. A gente tem que fazer duas coisinhas fundamentais. Tá? Duas coisinhas fundamentais. A primeira, usar o gerenciador de dispositivos, tá bom? Para fazer o teste de funcionamento de todos os dispositivos de hardware que você tem na sua máquina, placa de rede, placa de som, placa de vídeo específica. Ele vai testar se todos os dispositivos estão funcionando na melhor performance possível. Quando o gerenciador de dispositivos encontrar algum problema, ele vai avisar para o técnico. E aí o técnico deve fazer o reparo necessário. Tá? A gente vai ter uma tabelinha, inclusive, de características, de falhas de gerenciadores de dispositivos. Mas eu posso adiantar para vocês, a grosso modo, né, nesse nosso bate-papo, que quando o gerenciador de dispositivos aponta um erro para algum dispositivo, geralmente está associado à falta ou à desatualização daquele componente que a gente chama de driver, que é aquele software, aquele programinha pequenininho que vai fazer o casamento do hardware da máquina com os periféricos. Tá? Então, esse carinha é que provavelmente está corrompido ou não foi instalado. Feita a instalação dos dispositivos, né, a gente recomenda que o técnico execute um Windows Update. Tá? O que é o Windows Update? É conectar a máquina à internet para que ela baixe todas as atualizações necessárias para o seu funcionamento. Aí você vai perguntar assim para mim, poxa, professor, mas a gente não acabou de instalar o Windows? Sim,
Só que esta versão do Windows, ela já foi melhorada. Se você baixou hoje e vai fazer uma instalação daqui a um mês, né? Este período, esse lapso de tempo de 30 dias, ele já contém ali atualizações de segurança, atualizações de produto, atualizações de pacote Office. Então, é extremamente recomendado que você faça o Windows Update. E tem muito técnico, né? Muito técnico, que baixa aquele arquivinho ISO lá, que eu mostrei para vocês, grava num DVD e aí começa a fazer as instalações. Isso traz um problema danado, né? Por quê? Essa mídia, se ele demorar muito tempo para atualizar os arquivos dessa mídia, quando ele for fazer uma instalação daqui a um ano, daqui a um ano e meio, praticamente o Windows já vai estar totalmente diferente. Então, quando ele for fazer o Windows Update, vai demorar muito tempo para baixar aí essas atualizações. Ok? A gente recomenda que você sempre tenha em mãos arquivos ISO os mais atualizados possíveis. Nem sempre isso é possível, mas é um caminho que a gente pode ter, que a gente pode percorrer. Tá legal? Então, seguinte, pessoal. Windows Update você faz sempre quando você acabou a instalação. E o gerenciador de dispositivos, ele deve ser executado, visualizado, para que você encontre possíveis problemas de drivers. Qual que é a ordem, né? O que eu faço primeiro? Windows Update ou gerenciador de dispositivos? A ordem é sempre a seguinte: gerenciador de dispositivos primeiro, Windows Update depois. Ah, mas por quê, né? Windows Update exige conexão à internet. Então, o gerenciador de dispositivos é que vai verificar se a sua placa de rede está funcionando. Se ela estiver funcionando, se estiver tudo ok, aí você consegue fazer o Windows Update. Se não, você não consegue fazer. Tá? Até onde a gente foi naquela prática da semana passada? A gente veio até aqui, ó, até a instalação do sistema operacional. Então, a gente vai fazer criação de contas e a finalização da instalação nos próximos dias. Tá legal? Na prática, o que a gente faz? Instala o Windows, verifica o gerenciador de dispositivos e depois faz o Windows Update. Ok? Agora, imagina o seguinte, né? Uma instalação padrão pode demorar aí 1 hora e meia para acontecer, né? Com as instalações de drivers, né? Com Windows Update, pode demorar até mais. Imagine se você trabalhasse, né? Numa empresa com 300 máquinas iguais para você fazer a instalação. Já imaginou o tamanho, né? Do problema que você tinha em mãos? Então, existe um recurso técnico chamado clonagem de disco, que é uma excelente solução para transferir o que a gente chama de imagem do sistema operacional. Não é uma foto, tá? Quando a gente fala imagem do sistema operacional, é um arquivo com os bits mesmo, tá? E esses bits vão refletir numa instalação idêntica a partir de uma primeira máquina. Olha só que bacana, você tem um parque de máquinas, de 300 máquinas idênticas. Tá? Você retira uma máquina desse mercado, desse parque de máquinas, e faz uma instalação nela, específica. Instala o sistema operacional, atualiza, baixa os programas, coloca os atalhos na área de trabalho, tudo bonitinho. A partir desta máquina, você vai criar clones, tá? Arquivos idênticos de clonagem. E aí você vai fazendo a instalação nas outras máquinas. Vou dar alguns exemplos para vocês de softwares que fazem clonagens de discos. Tá? A gente tem Sysprep e ImageX dentro da própria plataforma Windows, ok? O NetAcad fala para vocês, ensina para vocês a usar o Sysprep, tá bom? E existem softwares externos, né, ao Windows que você pode utilizar. Existe um pago muito famoso, que é o Acronis, tá? Que é muito bom, é muito bacana, funciona bem, é pago.
E existe um outro, né, que começou originalmente apenas para máquinas em Linux, mas que atualmente, né, nos dias atuais, também clona Windows, tá? Que é o Clonezilla. Tá bom? Na prática, a gente vai usar essas ferramentas também quando for possível. Tá legal? Então, esse tipo de instalação por imagem, né, por clonagem de disco, economiza muito tempo. Ó, uma instalação completa 1h30, uma clonagem de disco demora 7 minutos. Tá? A transferência bit a bit demora 7 minutos. Tá bom? Então é muito mais vantagem. O problema, hardwares muito diferentes. Tá? Quando você tem dentro do mesmo parque de máquina hardwares muito diferentes, pode ser que você tenha um trabalho adicional para a instalação dos drivers. Mas, a princípio, se for igual, não tem problema nenhum. Vou dar uma ideia para vocês, tá? A escola antiga, ela tinha 4 laboratórios com 12 máquinas, ou seja, 48 máquinas, e eu fazia esse esquema de clonagem de disco. Então, a gente fazia assim. Eu retirava uma dessas 48 máquinas e fazia toda a instalação precisa, tá? Com drivers, fazia o Windows Update, criava as contas de usuário, instalava Office, Corel, AutoCAD, tudo que a gente tinha direito. Colocava os atalhos na área de trabalho, tudo bonitinho. Esse processo levava um dia para finalizar. Tá? A partir daí, eu usava o software chamado Acronis e eu gerava um arquivo de imagem. E este arquivo eu levava para um HD externo. Tá? No dia seguinte, eu pegava as 47 máquinas e ia transferindo este arquivo do Acronis para cada uma das 47 máquinas. Tá? Ligava a máquina com o HD externo e aí ia fazendo a transferência. As 47 máquinas eu fazia em meio período, tá? Em 4 horas. Começava a fazer a transferência em uma, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Em meio-dia, as 50 máquinas praticamente estavam prontas, com o sistema operacional atualizado e instalações novas, limpas. Tá? Isso era fantástico. Tá bom? É algo que facilita muito para o técnico de campo, mas você tem que saber fazer. Uma outra possibilidade é a instalação pela rede. Tá? O Sysprep, ImageX, Clonezilla, Acronis, eles podem fazer instalações pela rede. Mas aí você tem que tomar aquele cuidadinho, né? Se vai pela rede, você precisa ter máquinas e conexões estáveis o suficiente para garantir toda a transferência desses arquivos. Não se recomenda fazer instalações de sistema operacional por rede usando rede Wi-Fi. Tá? Não se recomenda. Porque se você já transferiu 80% do arquivo, ocorre uma queda no sistema do Wi-Fi, você vai ter que começar de novo. Então, a proposta de atualização pela rede é sempre através do cabo. Tá? A partir do cabo, ou da fibra ótica, né? Você consegue fazer uma instalação mais estável. Mas também é muito bacana. Então, no meu caso, ao invés de eu usar um HD externo com Acronis, eu fazia também instalações pela rede. A nossa rede era cabeada. Ok? Um detalhe importante para vocês. Né? Tem 3 termos que a gente ouve falar, né? Mas que às vezes confunde. Restauração, restauração de fábrica e recuperação. Vamos lá. O que é recuperar um sistema operacional? O próprio sistema operacional vai tentar um autoconserto. Tá? Ele vai tentar se corrigir. Então, quando você liga a máquina, você vai receber uma mensagem na tela informando que ele está em recuperação. Processos de recuperação costumam
ser lentos. Então, você começa o processo de recuperação e ele vai demorar, ele vai fazer várias tentativas. Pode ser que ele reinicie a máquina várias vezes. Restauração. Restauração é o seguinte: toda vez que você instala um programa, toda vez que você atualiza o sistema operacional, o Windows faz um ponto de restauração. Então, quando você liga a máquina, que ele tenta recuperar e não consegue, ele vai oferecer para você, em algum momento, a possibilidade de restauração, que é voltar a um ponto até onde a máquina estava funcionando bem. Eu vou imaginar um exemplo. Estou lá com a minha máquina redondinha e eu resolvi instalar o pacote Office. A hora que eu estou instalando o pacote Office, o Windows cria o ponto de restauração. Daqui a uma semana, eu vou usar minha máquina e ela, na hora de ligar, ela dá um erro. Eu tento ligar de novo, a máquina tenta fazer o processo de recuperação e não consegue. O Windows, num determinado momento, vai falar assim para você: ô fulano, existem pontos de restauração. Você não deseja voltar a este momento? Então aí você pode, por exemplo, fazer uma tentativa mandando a máquina funcionar antes, né, da instalação do pacote Office. Tá? E na grande maioria das vezes resolve. Porque se a máquina estava funcionando ontem e hoje não funciona, uma das causas prováveis para gerar esse problema são as atualizações erradas. Tá? E hoje em dia os programas estão atualizando muito sozinhos. Né? E isso pode gerar vários problemas para a gente. Tá? A restauração de fábrica é trazer a máquina de volta, idêntica a quando você comprou. Tá? Toda máquina nova tem esse recurso. Tá? Existe uma partição oculta, tá? Que foi feita lá no particionamento. Existe uma partição oculta responsável por isso. Então, quando você faz o procedimento que o fabricante te indica, você vai resgatar essa partição oculta para fazer com que a máquina funcione. Tá? Então, recuperação é o próprio Windows que vai tentar fazer, e você também, como técnico, vai aprender algumas técnicas para fazer isso. A restauração é voltar a alguns dias atrás, para trazer essa máquina funcionando novamente. E a restauração de fábrica é começar tudo de novo, tá? A partir dos arquivos que o fabricante pode nos oferecer. Legal? Restauração de fábrica é o último recurso. Tá? O caminho é sempre este: tentar uma recuperação, uma restauração e, por fim, uma restauração de fábrica. Tá legal? Então, isso aqui é bem bacana de se fazer.